Bom dia, turminha do sexto ano, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade e vamos finalizar o nosso capítulo 2. No vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre as rochas e seus principais tipos. Comentamos das rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Enquanto a gente estava na escola, na semana de revisão, eu cheguei a comentar com vocês sobre os principais tipos de solo. Então, nós vamos relembrar hoje e vamos ver mais algumas novidades relacionadas ao solo, ok? A primeira coisa que a gente tem que saber é de que esse solo é formado, tá? O solo ele é formado por rochas fragmentadas, por seres vivos, por matéria orgânica, por água, ar e minerais, certo? Bom, para ver a formação do solo, existe um processo que é chamado de intemperismo. O que é isso? É um desgaste ou uma fragmentação de uma rocha que posteriormente vai dar origem a um solo, tá? Esse processo, ele geralmente ocorre através de algumas variações. Que variações são essas? Pela presença de chuva, pela presença de vento, pela presença do sol, dos raios solares, tá? E aqui no livro, na página 261, ele mostra uma figura de um solo, ó, com alguns seres vivos aqui sobre ele, e depois ele mostra aqui o processo de intemperismo aqui embaixo, ó, que pode ser pela chuva, pelo vento, pelo sol, que ocorre um desgaste nessa rocha para dar origem a esse solo, tá? Comentamos em nossas aulas que o solo ele pode ter características diferentes. Que características são essas? Quando ele é um solo com muita areia, rico em areia, ele é chamado de arenoso, certo? Lembram? Quando ele é chamado de um solo argiloso, é porque ele tem uma grande concentração de argila. Quando é um solo humoso, ele tem uma concentração grande de matéria orgânica morta, né? Aquele solo mais escuro. E o solo calcário, que é rico em cálcio calcário, tá? Feito isso, a gente tem alguns pesquisadores, alguns cientistas que estudam esses tipos de solo, que estudam o solo de maneira geral. Que cientistas são esses? Eu já havia falado para vocês no início do capítulo, quando a gente falou sobre as estruturas da Terra, que o geólogo estuda, né, as estruturas da Terra. Então, ele também pode estudar o solo. Os geógrafos também, tá? Os agrônomos também estudam o solo, porque como eles trabalham com agricultura, eles precisam saber a qualidade do solo, que tipo de solo que está ali naquela região para poder plantar e depois colher. E além disso, a gente ainda tem os arqueólogos, que são aqueles profissionais, né, aqueles cientistas que estudam o solo à procura de restos ou vestígios de seres antigos, tá? Que são os fósseis. Bom, as principais características desse solo que eu falei para vocês, na página 263, ele começa a falar uma característica que é a cor. De acordo com cada tipo de solo, ó, a gente tem aqui um copinho com a areia, a argila e com a terra vegetal. De acordo com o tipo de solo, ele vai ter uma cor apropriada, tá? Então, logo pela cor, a gente consegue diferenciar se é um solo arenoso, um solo argiloso, um solo humoso, um solo calcário, tá? Pela cor. Essa é uma das primeiras características do solo, a cor. A segunda característica é com relação
a textura e a porosidade desse solo. Então, quando a gente coleta um tipo de solo, pela textura e pela porosidade a gente também consegue diferenciar. A gente não, né? Os estudiosos, né? As pessoas que trabalham com isso. Qual é a diferença da textura para a porosidade? Bom, a gente tem aqui um solo com partículas de argila e um de areia. A gente consegue perceber nitidamente que esses grãozinhos que estão aqui são bem diferentes dos grãozinhos que estão aqui, tá? Então, a textura é com relação a esses grãozinhos. No caso da argila, ela vai ser mais macia, mais maleável. No caso da areia, não, mas um pouquinho mais resistente e menos maleável. Com relação à porosidade, ele colocou um esquema aqui para a gente observar. O solo rico em argila e o solo rico em areia. No solo rico em argila, essa porosidade, ela é o poro dela, um grãozinho com o outro, ele é mais juntinho, O espaço entre eles fica menor. Com relação ao solo arenoso, esse afastamento, esse distanciamento aqui é maior, tá? A porosidade ela é maior. Outra característica que o solo tem em relação a essa estrutura aqui, né, de distância de um grãozinho para o outro, é o que chamamos de permeabilidade. Aqui mostra até um menino com uma menina fazendo uma experiência para comprovar essa impermeabilidade. Quando a gente tem esse tipo de solo aqui, em que o grãozinho ele está mais distante um do outro, a permeabilidade é maior, ou seja, a passagem da água aqui consegue passar com muito mais facilidade, tá? Aqui a passagem de ar é menor, então vai demorar muito mais tempo para a água passar do que aqui, porque esse grãozinho com o outro grãozinho está mais juntinho, mais unido. Quanto mais unido for, maior dificuldade vai ter da água passar. Então, com relação à permeabilidade, é essa facilidade ou essa dificuldade que a água tem de passar pelos poros do solo, tá? Então, no solo argiloso, os poros eles são menorzinhos, então vão estar mais juntinhos, vai ter um pouco mais de dificuldade de passar. No solo arenoso, como esses grãozinhos eles estão mais separados, aí a facilidade da água, a permeabilidade da água vai ser muito mais fácil de se passar, certo? Outra coisa que o livro fala aqui também, nessa página 265, é sobre as minhocas, o papel que as minhocas têm no solo, né? Elas fazem um processo tipo de aração, que é afofar a terra. Então, no solo humoso, né, que é o solo rico em matéria orgânica, então tem alimento para ela gosta desse tipo de solo, e aí ela faz um trabalho que beneficia ela, porque tem ali o alimento para ela, e ela também, ao mesmo tempo, acaba melhorando a qualidade desse solo, tá? Ela começa a cavar ali dentro daquele solo, ela começa a andar, e aí ela acaba fazendo um túnel ali por aquele solo, deixando o solo mais aerado, tá? A facilidade de ar ali e de água também passar vai ser maior. Bom, o que eu quero que vocês façam agora como atividade? Vocês vão ler da página 254 até a 259 e vão fazer o exercício da 260. Depois vocês vão ler da 261 até a 267 e vão fazer a 268 e 269, ok? Então por hoje é só, se cuidem, continuem realizando as tarefas, não deixem acumular as tarefas,
continuem estudando e até o próximo vídeo. Beijinho!